7 minutos, esse é o programa Primeira Hora, voltamos aí para bater um papo. Estou aqui com o juiz da primeira vara de Camaquã, da 12ª Zona Eleitoral também, Dr. Luiz Otávio Bragachu, e nós estávamos conversando no intervalo. O doutor Luiz não é mais, ou não é hoje, o juiz da área criminal, mas nós estávamos ouvindo, ele ouviu a conversa com o presidente da Associação dos Escrivãs e Investigadores. São assuntos que a gente traz, né, doutor Luiz Otávio? Que muitas vezes o senhor estava me explicando a questão até onde a polícia pode, até onde o juiz pode, até onde o promotor pode, e são tripés da sociedade que tem que trabalhar baseado numa coisa só, que é a lei. Como é que o senhor interpreta? O senhor assim, pegou a parte no final dessa conversa com o Luiz Ortiz aí? Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica, bom dia, Fábio. Esse é um assunto sempre muito complicado, né? Para entender isso, como funciona, é necessário primeiro entender como funciona um processo, né? Então, no caso do processo criminal, funciona assim: as polícias, elas estão na rua recebendo notícias de ocorrência de crime, fazendo investigações e montando o processo, o inquérito policial. Sim. O inquérito policial é a investigação feita pela polícia. Essa investigação vai para o Ministério Público. O Ministério Público analisa aquela investigação e vê se com o que já tem ali já é suficiente mover uma ação ou não. Se não for, ele pede então que sejam feitas novas diligências e tal, né? Se o Ministério Público entende que tem elementos suficientes para aquilo ali, ele então apresenta o que se chama de denúncia no Poder Judiciário. Eu concordo em parte com o que o Ortiz falou no seguinte sentido: as instituições têm que ser parceiras. As instituições têm que ser parceiras. Nós temos que ter respeito mútuo pelas instituições e tal. Mas na hora que se está trabalhando, na hora que o juiz está ali analisando se recebe ou não recebe uma denúncia, se defere ou não defere uma prisão preventiva, não tem parceria. Porque a função do juiz é cumprir a lei. E dentro do nosso sistema legal, que se chama de, hoje em dia, se chama de garantista, né, ao juiz cabe analisar aquela acusação para que ela se adeque à Constituição Federal. Então, a função do juiz não é tomar partido, dizer, a sociedade está muito violenta, então vamos fazer assim, então agora nós vamos tudo nos juntar para acabar com a criminalidade. Bom, o juiz deixou de ser imparcial. A função primária do juiz é ser imparcial. Tu recebe uma acusação contra alguém se tiver elementos. Se não tem, não interessa quem é. Não interessa quem é. Né? Não interessa que situação é. Não interessa por mais macabro que o crime seja. Né? Ela tem que se adequar ao que a lei prevê para aquilo ali. Porque a função do juiz é que os processos criminais tramitem dentro da regra legal. Se uma determinada prova, vou dar um exemplo assim, bem banal assim. Tá? Inclusive eu falei para o Fábio aqui no intervalo. Eu coloquei uma escuta telefônica no telefone particular de alguma pessoa, sem autorização judicial. Então estou lá eu ouvindo as conversas. Nessa conversa eu descubro que aquela pessoa tem 50 quilos de cocaína guardada na casa dele. Aí eu vou lá com essa informação, peço uma autorização de busca, entro na casa da pessoa e apreendo lá 50 quilos de cocaína. Só que essa apreensão ela é ilícita, porque isso é uma teoria que se chama a árvore dos frutos venenosos. Né? Então, se a origem, né, da informação ela é ilícita, e nesse caso de escuta telefônica sem autorização judicial ela é ilícita, todo o resultado posterior é ilícito também. Então, se eu descobrir que a pessoa tem cocaína na casa dele através de uma escuta telefônica, não interessa se eu entrei lá e encontrei a cocaína realmente, a origem da prova é ilícita. E a função do juiz é fazer cumprir a lei. Se a lei diz que aquela prova é ilícita, aquela prova não vale. E derruba todo o processo. Derruba o processo todo. E é assim que o sistema legal funciona. Bom, não acham que deve ser assim? Bom, reclame para o Congresso Nacional. Porque isso é a lei, as leis não é o judiciário quem cria. As leis quem cria é o Poder Legislativo. O caso que o Ortiz reclama
Eu não sei que caso é, porque quando eu cheguei, eu não cheguei a saber o que é. É um caso de uma prisão que houve e na casa de um dos acusados não foi encontrado a prova, o volume ou a quantidade necessária para instituir como tráfico. E aí as prisões foram revogadas. Mas havia testemunha de que lá era o tráfico, era a ponta do tráfico, era quem traficava. Então, realmente, sim, são coisas que o senhor estava me dizendo aqui no intervalo, que tem que haver contextualidade, tem todo um gerenciamento da feitura da prova para dar robustez na decisão do juiz. Tem mais coisa envolvida. Em primeiro lugar, o que corre a boca miúda na comunidade nem sempre é o que está dentro do processo. Isso é comum de acontecer. Né? A pessoa, na entrevista, o fulano é isso e aquilo. Aí tu vai olhar o processo, o depoimento é ralo, é vazio, não tem esse recheio de que aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu não sei o quê. Eu apreendi fulano que declarou tal coisa. Às vezes essa declaração de tal coisa não está escrita, não está dentro do processo. Então chega para o juiz uma coisa que nem sempre é o que a comunidade está conversando. Então a primeira questão a ser analisada é isso. O que está lá dentro do processo é o que a comunidade está falando? Porque muitas vezes não é. Sim. Né? Pegar um depoimento longo das pessoas, fazer essa costura, é difícil fazer a costura. Sim. Imagina você contar uma história cheia de detalhes, toda ela por escrito. Né? Então é longo, é quase um livro. E às vezes de um vizinho de bairro, onde está o problema. Às vezes, e tem isso às vezes, né? Depende também de onde vem a informação. Às vezes é o traficante da outra facção, né, que foi lá e deu a informação. Então, as estruturas públicas às vezes são usadas de uns contra os outros. Isso no eleitoral é comum, a gente receber comunicação de, fulano ali tá carregando eleitor, tá fazendo transporte eleitor. Sim. Aí enquanto tu vai lá ver aquilo ali, quem te denunciou tá fazendo transporte nas tuas costas. Entende? Então isso existe, tu empurra a atenção pública para um determinado lado para que tu possa... Então é um sistema muito complexo. Né? Eu não estou julgando, não estou analisando aqui casos concretos, porque eu não conheço nada disso e nem me caberia aqui dar palpite no negócio. Mas é muito importante a gente ter em mente, né, que as decisões judiciais elas partem de pressupostos constitucionais. O primeiro é o princípio da inocência. E esse é um princípio que vale para todos nós. Né? Mesma história da eleição que eu falava, da pessoa guardar o voto para si. Tá? O princípio da inocência é um princípio que tem que ser que está na Constituição, né, e que tem que ser observado, porque a gente não pode... Os regimes ditatoriais funcionam assim. Eu vou lá e sou amigo do rei, ou sou amigo do ditador, e digo, olha, o fulano ali está fazendo tal coisa. E ele daqui a pouco some e desaparece, ninguém sabe mais do cara. Né? Então, existe um processo legal para que seja aprovado que aquela pessoa é culpada. Não dá para já presumir que a pessoa é inocente sem que ela possa ter se defendido. Sim, aí as pessoas dizem, mas isso não pode valer para todo mundo. Não, ao contrário, isso tem que valer para todo mundo. Essa é a regra do jogo. Quem está no jogo, quem trabalha, a gente chama assim, os atores da cena judiciária, sabem que essa é a regra do jogo. O que eu queria dizer assim, a gente tem pouco tempo de vida também, né? Mas alguma experiência que a gente teve no passado, né? Que havia um respeito maior das pessoas que estão fora de lei com a polícia, né? Tu não queria a polícia perto de ti, tu não queria a polícia perto. Era um problema tu ter uma visita de nem a viatura da polícia na tua rua tu não queria. Mas o que está se trazendo à tona, e o motivo não é esse da nossa entrevista, mas foi ótimo que o senhor está me ajudando nesse assunto, tudo daqui a pouco a própria instituição policial temer alguma coisa contra a sua carreira por informações, por coisas até mesmo inventadas contra a polícia e contra a policial. É isso que eu fico me debatendo, doutor. Se nós não estamos fazendo muito mimimi contra uma força policial, que não vou dizer que seja 100% a realização de provas e tudo correto, mas assim, parece que a polícia não tem mais, o ladrão, o bandido não tem mais medo da polícia. Não, ele não tem mais medo da polícia. Mas ele não é porque, pelo menos é a minha opinião, né, não é por causa das decisões judiciais.
Ele não tem mais medo da polícia porque ele tem um armamento que pelo menos é o triplo do que a polícia tem. Pois é. A polícia tem regras para obedecer, o bandido não tem. Ele não obedece regra nenhuma. Pois é umas coisas assim que eu vejo que tá mais... Outra coisa, assim, ó, o cara que cuida da boca de tráfico ali, ele não tem hora extra, ele não tem repouso remunerado, ele não tem salário mínimo, ele não tem 13º, ele não tem nada. Né? As estruturas públicas todas têm que obedecer regras de horário, isso aqui. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos uma guerra desleal. De um lado, nós temos uma estrutura que precisa cumprir as regras, e do outro lado nós temos uma estrutura que a única regra é a regra da sobrevivência. Tudo vale. E uma coisa que eu vi esse fim de semana, um candidato ao governo do estado de São Paulo disse que se ganhar vai retirar as câmeras dos coletes dos policiais. Para que será que servem as câmeras dos coletes dos policiais? Pois é, ele botou isso no debate e eu achei interessante, que é a primeira vez que eu vejo alguém... Sim, mas a grande pergunta é, para que servem as câmeras nos coletes dos policiais? Só para mostrar o trabalho do policial, se ele agiu corretamente ou não. Isso, só que as pessoas interpretam ao contrário. Né? As pessoas interpretam assim, o policial é que está em xeque. Não, o policial não está em xeque, porque se nós tivermos a filmagem da gravação da prisão do bandido... E essa prisão tiver sido lícita, sim, não tem dúvida nenhuma da conduta do policial. Então aquela prova, aquela gravação da prisão, ela serve como prova no processo. Entendi. Entende? Então as coisas estão sendo interpretadas ao contrário. A câmera não é para vigiar o policial, a câmera é para que a prova do momento... dispense que o policial diga alguma coisa. Tá aqui a minha gravação. Aí tu pega ali a gravação, aconteceu tal coisa, o policial recebeu um tiro, o primeiro tiro partiu do ladrão, isso, aquilo e tal. Entende? É ao contrário a coisa. Se tu tem, por exemplo, tu tem câmera de vigilância na rua, não é para vigiar a vida das pessoas. É para se acontecer alguma coisa, acidente de trânsito. Já julguei vários acidentes de trânsito com gravações das câmeras da cidade. Só sabe que agora, sexta-feira, deu um fato conosco aqui, um assalto aqui na casa vizinha nossa, graças às câmeras de vigilância. A Brigada Militar conseguiu pegar o cara rapidamente. Entende? Só que as pessoas acham que é o contrário. É claro que as câmeras de vigilância elas vão inibir, e nesse ponto até é bom, entende? Elas vão inibir alguma ação irregular. Né? Porque isso é bom para as pessoas. E eu vou dizer, é bom para o policial. O policial é um profissional, ele sustenta a família dele daquilo ali. Pior coisa que pode ter para um policial é estar respondendo um processo que corra risco de ser demitido. Porque ele sustenta a família dele daquilo ali. Então, trabalhar dentro da lei, trabalhar dentro do correto é bom para todo mundo. É bom para a sociedade, é bom para o policial não está. Então, a câmera que filma é uma garantia para o policial de que a conduta dele não vai ser questionada. Você sabe que houve um fato, foi um salvamento que aconteceu aqui na nossa rodovia BR-116, um casal com uma criança engasgada, aqui pertinho de Camaquã, perto do distrito ali. A Polícia Rodoviária Federal estacionada o carro, fazendo uma verificação. Chega um carro com uma criança engasgada, a mãe entra no carro, o policial tenta, antes de entrar, o policial tenta desengasgar a criança, parece que consegue parcialmente, embarca no carro, vem para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, e ele já usava, com o equipamento próprio dele, ele comprou, uma câmera no colete. E nós conseguimos passar isso para o pessoal depois, toda a angústia do policial em tentar trazer essa criança o quanto antes para o hospital. Olha, foi uma coisa muito legal, assim, né? A gente ver esse lado. A gente, infelizmente, tem uma visão torcida das coisas. A gente sempre enxerga tudo pelo ruim. A câmera do policial é uma garantia para o policial. E indiretamente para a sociedade. Então o policial que vai lá e prendeu o traficante, depois o traficante diz assim, porque me bateram, porque isso, porque aquilo. Cara, tá ali, tá gravado. Não tem essa história. Não tem conversa. Então, essa história de tirar a câmera, que eu não quero me meter também na política, entende? Sim. Mas para o policial é ruim. Porque ele vai voltar a ter a versão dele contestada. Pois é. Porque é aquela história que eu digo, né? Enquanto o policial tem regra para cumprir, o bandido não tem. O bandido pode chegar lá na frente, inclusive a lei garante isso a ele pode dizer qualquer coisa. Ele pode mentir, ele pode omitir, ele pode ficar em silêncio. E o policial não pode. É um negócio então isso para o policial é uma grande garantia. É uma garantia para a estrutura da sociedade toda. Muitas situações que o policial muitas vezes não conseguiu ver, depois tu, por exemplo, tu pega a câmera, aumenta a imagem, tu pode pegar uma placa de um carro que o policial não gravou na cabeça.
Isso é um material fantástico em termos de investigação. Só que as pessoas só enxergam pelo lado de isso aí é para fiscalizar o policial. Não é. Não, eu acho que ajuda. Ajuda muito.